Será que você realmente sabe o que é fake news? Vamos ver? Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Então, gente, hoje eu quero continuar a reflexão que eu comecei na semana passada, no vídeo passado, falando sobre o uso de lockdown, como eu acredito que esse termo não passe significado para todos os falantes de português. E aí eu quero expandir essa reflexão para outro tema que está super em voga, que chegou mesmo para ficar, que é o da fake news. Mas antes de começar, eu quero avisar para vocês que eu não vou ficar fazendo aqui um debate político, eu vou tentar até usar poucos exemplos da política, porque eu sei que isso mexe muito com o brio das pessoas. Esse é um vídeo sobre uma reflexão linguística sobre se determinado termo passa significado ou não, ok? Então, gente, vocês já pararam para pensar no que realmente significa fake news? Porque se a gente for lá no Google Tradutor, ou se a gente for procurar em dicionários e tudo, a gente vai chegar a uma tradução que é notícia falsa. Mas será que é só isso mesmo? Quando a gente cria uma expressão, o significado dela muitas vezes extrapola o significado da combinação das palavras. Muitas vezes não, a maioria das vezes. A tradução literal é notícia falsa. A gente pode dizer que é uma mentira, a gente pode dizer que é um boato e tudo, mas eu acho que o termo fake news, hoje em dia, ele tem um significado muito mais amplo do que simplesmente notícia falsa. E aí, se você for pesquisar o que realmente quer dizer fake news, até em sites em inglês mesmo, porque isso virou um conceito, né? Não é mais só fake news, é fake news. Fake news significa a invenção, a criação de uma notícia falsa, de um boato, de um rumor, com o intuito de prejudicar alguém e ganhar alguma coisa com isso, tá? E essa coisa, ela pode variar, pode ser para vender mais jornais, para atrair mais likes, pode ser para ganhar dinheiro, pode ser para ganhos políticos também. Então, por exemplo, um tabloide, um jornal que de repente coloca uma manchete chamativa que pode ser enganosa, já é um tipo de fake news, porque muita gente só lê a manchete, não vai lá na história para ver os detalhes, né? E durante muito tempo, essa coisa de inventar notícias, ou de aumentar um pouco, ou de fazer uma manchete mais chamativa, é uma coisa que sempre existiu e a gente não chamava isso de fake news. Muitos desses veículos eram chamados de imprensa marrom, ou de imprensa sensacionalista, ou de tabloides também. Então, fake news acabou sendo um conceito que começou a ser usado muito de uns 2 anos para cá, acho que principalmente aqui no Brasil, na época das eleições, né? Vocês realmente acreditam que o termo fake news passe esse sentido de que foi uma notícia falsa, que foi criada deliberadamente para prejudicar alguém? Vocês acreditam nisso? Todo mundo vê dessa forma? Eu acho que acabou que fake news virou uma coisa como se fosse uma opinião, quase. Então alguém vem me dar uma notícia, eu não gosto da notícia, eu falo que é fake news. Eu acho que é isso que está acontecendo. E aí, se eu recebo uma fake news e eu acho que ela é legal, que ela parece ser verdadeira, eu passo pra frente. E aí eu posso dizer que ela parece ser verdadeira porque é uma coisa que me toca muito, é uma coisa que eu tenho medo. Sei lá, você recebe uma notícia dizendo que estão roubando cachorros na rua. E você tem um cachorro. E aí aquilo te cria um pânico, você nem para pensar se aquilo é uma notícia verdadeira ou não. Você já pega e começa a passar para todos os seus amigos donos de cachorro que passeiam por aqui, que tem algum lunático que está roubando cachorros ou cortando a coleira dos cachorros. Enfim, tô pensando aqui alguma coisa. E aí, essa fake news provavelmente foi criada para causar pânico. Ai, putz, mas quem pode ter criado uma fake news dessa? Por exemplo, aqui mesmo, perto de onde eu moro, tem um cara que odeia cachorro. Que quando tem um monte de cachorro lá na pracinha, ele solta fogos para dispersar os cachorros. Então, por exemplo, ele é um tipo de pessoa que poderia criar esse tipo de fake news para que as pessoas evitassem passear com o cachorro nesse lugar, entende?
Então, sempre, a fake news está sempre envolvida com uma notícia falsa, com o intuito de prejudicar alguém ou de alguém ganhar alguma coisa. E assim, como que eu vejo isso, né? Eu acho que antigamente notícias falsas, notícias mentirosas, notícias plantadas em jornal, isso sempre existiu. Mas eu acho que com o crescimento das redes sociais, isso aumentou muito, porque hoje em dia qualquer um pode criar uma notícia falsa e espalhar, por exemplo, essa do cachorro que eu acabei de falar, né? E isso passa a ser divulgado muito rapidamente. E isso eu nem tô falando de robôs e de outras coisas que envolvem, eu tô falando de coisas mais simples até, né? Porque se você for entrar na parte de robôs e tudo, a coisa vai numa velocidade vertiginosa mesmo. Mas mesmo no boca a boca, com as redes sociais, as coisas já ficam muito mais rápidas. E esses boatos se propagam muito rápido. Eu não sei se vocês lembram que há uns 2 ou 3 anos, eu acho, aconteceu um caso muito trágico no Guarujá, em que uma mulher foi morta por linchamento, né, pelas pessoas comuns, assim, porque surgiu um boato. Se eu não me engano, era alguma coisa que ela era bruxa, ou ela fazia ritual de magia negra, matando crianças. E aí divulgaram num grupo de Facebook, alguma coisa assim, um retrato falado da mulher. E aí o povo identificou essa mulher e matou uma mulher que era uma dona de casa, mãe de família. E ela foi morta pelas pessoas, assim, por linchamento. Então é uma coisa muito, muito séria. E eu acho que por o termo ser usado em inglês, as pessoas não fazem ideia de que isso é um crime. E aí, eu tenho visto agora, essa semana que passou, foi justamente quando teve aquele caso do Felipe Neto, que plantaram um monte de fake news ligando ele a crimes de pedofilia. E aí foi comprovado que eram montagens e tudo. Enfim, a mídia cobriu, fez uma cobertura dessa tentativa de acabar com a imagem dele e tal. E aí eu comecei a ver, enquanto eu estava vendo lá o noticiário, uma tentativa dos jornalistas de trazer o termo para o português. Então eu tenho visto as pessoas usando a palavra desinformação, que eu acho muito, muito boa. Eu vi as pessoas falando campanha de ódio, basicamente isso, eu acho. Então o que acontece é que as pessoas usam fake news e aí usam um desses termos, ou desinformação, ou campanha de ódio, ou difamação. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês e queria que vocês deixassem a resposta aqui embaixo. Vocês acham que se as pessoas começassem a usar o termo em português, fazer um esforço para cunhar um termo em português, isso não ficaria mais claro para as pessoas? Em caso positivo, qual expressão vocês acham que ficaria? Eu não sou boa para nome não, mas eu acho que alguma coisa do tipo campanha de desinformação e difamação seria perfeito, mas provavelmente vai ter gente aqui que vai deixar termos mais legais. E por que eu acho que esse termo, campanha de desinformação e difamação, seria uma coisa adequada e traduziria bem o conceito de fake news, muito mais do que notícia falsa? Então, se a gente for no AIS, a gente vê que a segunda acepção da palavra desinformação é informação falsa dada no propósito de confundir ou induzir a erro. Fake news, né? E na acepção 2 também do termo difamação, a gente vê imputação ofensiva de fatos que atentam contra a honra e a reputação de alguém com a intenção de torná-lo passível de descrédito na opinião pública. É exatamente o que é uma fake news. Eu acho que combinar as palavras desinformação e difamação é muito bom, porque às vezes não é só contra uma pessoa, né? Eu não sei se vocês têm a mesma impressão do que eu, mas vocês não acham que dizer que alguém foi vítima de uma campanha de desinformação e difamação tem um peso muito maior do que dizer que alguém foi vítima de fake news? Eu acho que só o fato de usar a palavra difamação, você já indica para as pessoas e fica muito claro de que está ocorrendo um crime ali, porque está embutido o sentido
de atentado contra a honra, entende? E eu acho que o contrário também se aplica. Se eu digo que alguém está patrocinando uma campanha de desinformação e difamação pela internet, tem um peso muito, muito maior do que se eu disser que alguém está patrocinando sites de fake news. Vocês percebem como o peso fica diferente? E não é só porque é porque fake news, assim como lockdown, ficou vazio. Porque justamente o lockdown, como a gente refletiu lá no outro vídeo, as pessoas começaram a fazer a própria flexibilização, né? Do que era ficar em casa, do que era o lockdown. E com fake news acontece a mesma coisa. Foi aquilo que eu falei lá no início. Acaba que virou uma coisa de opinião. Então, se alguém vem me dizer que uma notícia que eu não gosto porque é contra uma pessoa que eu admiro, eu falo, às vezes eu nem vou ouvir no sentido de escuta ativa, porque eu simplesmente vou dizer assim, ah não, isso é fake news, o pessoal fica inventando essas coisas dele, tadinho, ou dela. E aí, isso é uma coisa que estão falando mal de alguém que eu não gosto, pode ser fake news ou não, que eu já vou acreditar, já vou espalhar, quem conta um conto aumenta um ponto, e assim vai. Aí as coisas começam a se alimentar também de maneira orgânica. E aí, assim como o lockdown, fake news começou a ser usado de acordo com a conveniência de cada um. E isso não é bom. Não é bom pra ninguém. Então, quando uma figura pública sofre alguma acusação, a primeira defesa do fã que os seguidores passaram a usar, isso é fake news que criaram para prejudicar fulano ou fulana. Você não ouve mais as pessoas dizendo, isso é uma mentira que inventaram para prejudicar fulano ou fulano. Ou inventaram isso só para prejudicar fulano ou fulana. E aí vocês veem como que o sentido vai se perdendo e as coisas vão ficando amplas e não se fala mais em provar que aquilo é fake news ou não. Então, passou a ser assim, basta você dizer que uma coisa é fake news, você já desconsidera o que o outro está falando, você não para pensar, será que é fake news mesmo? Será que é uma notícia falsa? Será que foi uma notícia criada para prejudicar alguém? E aí eu acho interessante que na Globo News, eu assisto muito Globo News, então não sei se na Globo também tem. Eles têm um quadro, uma expressão que eles usam que é fato ou é fake. E que aí foi uma sacada, né? Porque o fato, tudo começa com F, tudo, então ficou interessante. Mas por que não? É informação ou desinformação? É verdade ou mentira? É verdadeiro ou falso? Quer dizer, existem outras opções para você fugir do termo em inglês, que acabou ficando um termo vazio. Bom, gente, para terminar, eu só queria dizer que todas essas reflexões que eu tenho feito aqui, eu realmente acredito que deveria haver um esforço da mídia para adotar expressões em português, para cunhar termos em português, para que todos os falantes da língua entendam o que está sendo dito e usem de forma correta. Porque, volto lá naquele exemplo que eu dei no outro vídeo, que algum seguidor respondeu que eu lembrei corretamente, lá do Alto da Compadecida, né? Eu vou logo dizendo I love you, que é morena em francês. Quando uma coisa não significa nada para mim, ela pode significar qualquer coisa. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!